Porque o Código de Processo Penal, você imagina que existia uma discussão na época se você pode ser preso em primeira, em segunda ou em trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando você é preso, não tem mais recurso nenhum. Sim. Então, você é condenado aqui na primeira instância, vai para o Tribunal de Justiça, você é condenado, aí vai para o STJ, você é condenado, aí você pode recorrer até o STF. Aí só quando o STF fala assim, não, o Igor é culpado, que eles podem te prender. Então, você imagina, existia essa discussão na época. Né? Só que a prisão... O que tu acha disso daí? Tu acha que devia ter prisão em segunda instância? Eu nunca analisei isso a fundo, mas eu acho que o princípio da presunção de inocência tá ligado a isso, né? Eu não ter o direito, o Estado, porque você imagina que o Estado é que tem o poder do uso da força, da violência, e o poder do Estado é maior do que o poder de qualquer indivíduo, de qualquer empresa, de qualquer outro ente, o poder do Estado é sempre maior. Então, o princípio da presunção de inocência é para nos proteger do poder do Estado, né? E aí, principalmente no Mato Grosso, você viu, né? Se fosse em segunda instância, eu ia ficar preso, porque já foi o Tribunal de Justiça que mandou me prender. Então, eu acho que o trânsito julgado ele faz sentido sob esse ponto de vista do princípio da presunção de inocência. Eu não posso, Igor, cometer uma arbitrariedade de prender enquanto você ainda tiver chance de recorrer. Tá? Obviamente, a gente tem que melhorar o sistema de justiça, que tem muita gente que se utiliza disso para nunca ser preso. Para nunca ser preso. Então, a gente tem que melhorar. Mas, sob o ponto de vista filosófico do princípio da presunção de inocência, eu acho que faz sentido. Entendi. Então, você imagina que estava em discussão isso aí, se você podia ser preso, transjulgado em segunda instância. Então, a prisão preventiva é uma medida extremamente arbitrária, que ele pode te prender, inclusive, sem ter nada contra você, sem ter nenhuma acusação formal, denúncia, nada. Então, o Código de Processo Penal, ele prevê algumas circunstâncias que você pode ser preso preventivamente, né? Tentativa de obstrução à justiça, destruição de prova, intimidação de testemunha, né? Então, você está sendo investigado, aí você começa a ameaçar o seu vizinho, ó. Se a justiça conseguir provar que você está ameaçando o cara, ela pode te prender preventivamente. Então, teoricamente, eles me prenderam por tentativa de obstrução de justiça. Então, eu não tinha nenhuma denúncia, não tinha nenhuma acusação, nada contra mim, mas eles me prenderam, né? E aí eu fui preso, aquilo que eu te contei, me botaram um avião, me levaram para o Mato Grosso, né? Fui preso lá em Cuiabá, todo o constrangimento, né? De dormir a primeira noite numa pocilga lá, que me botaram numa cela na Polinter lá, porque quando você chega à noite, você não pode ir pro presídio, né? E aí, pocilga, no outro dia me levaram pro presídio, depois exame de corpo de delito, uma coisa horrorosa, você tem que ficar preso, você tem que ficar pelado lá no meio de um monte de preso lá e ser revistado. Então, eu passei por todo esse constrangimento, né? Mas eu sempre fui assim, um cara psicologicamente assim, muito preparado, assim. Eu sou um cara que dificilmente, talvez seja um problema, né? Dificilmente sinto medo, me sinto ameaçado, assim. Então, assim, esse constrangimento não estava me fazendo mal, estava me fazendo mal o que estavam fazendo com a minha imagem, com o meu nome, né? Com a tua vida, com o que com você a minha construiu. vida, isso. E, obviamente, com a minha família, né? Com meus filhos, com minha esposa, que te arranca de casa, imagina, né? Você, putz, né? Sim. Você se sente assim... Ainda mais sabendo que tu não fez nada, pô. Ainda mais sabendo que você não fez nada. E aí eu passei por todo esse constrangimento e fui no depoimento, né? Me levaram para fazer o depoimento. Meus advogados no aeroporto já tinham me orientado. Eu sempre vejo as coisas na televisão. Falei assim, você vai ficar preso uma noite e tal, vão pegar seu depoimento e vão te soltar, né? Vão ver que não tem nada e vão te soltar. Então eu fui meio com essa expectativa, que eu ia ficar preso um dia e ia ser solto, depois que eu prestasse depoimento. E aí eu fui prestar o depoimento. Eu sempre fui um cara muito analítico, muito racional. Eu não sabia porque eu estava sendo preso. E aí minha esposa, obviamente, me conhecendo bem, moveu mundos ali para que o advogado fizesse o processo chegar na minha mão. E ela falou para o advogado, o Cobori tem que ler porque ele precisa saber porque ele está sendo preso, né? Como é que ele vai depor sem saber o que ele está sendo preso? E aí foi sorte que no primeiro dia do depoimento não chegou a minha vez, tinham preso um monte de gente, né? O secretário da Casa Civil foi preso, vários deputados foram presos, por isso que foi o Tribunal de Justiça que tinha feito essa operação. E aí não tinha chegado a minha vez, aí ficou para outro dia e me deu tempo de ler 1000 páginas de processo. Fiquei a noite inteira na cadeia lendo. E aí eu cheguei, geralmente... Aí eu descobri que era uma delação, né? Aí o dono da empresa tinha feito uma delação e tinha me envolvido na história dele. Qual que era a lógica? E fez sentido para mim, né? Quando a primeira vez que o meu advogado foi falar, e ele falou, não queremos te escutar, só você tem alguma coisa importante. Nessa primeira fase, eles tinham oferecido, obviamente, essa oportunidade para todo mundo que estava envolvido. E o dono da empresa que eu fui presidente não tinha
como se escapar, porque o governador tinha entregue ele. Né? Entendi. E aí o princípio da delação, você tem que contar alguma coisa nova. Não adianta você contar a mesma coisa que o governador contou, o ex-governador contou, que não adianta nada para nós. Aí qual que foi a estratégia dele? Ele inventou uma história nova. Como o ex-governador já tinha contado tudo, ele inventou uma história que envolvesse o governador atual, né? Que era o Pedro Táxi, cara que era, inclusive, era procurador da República, foi eleito senador, né? Foi reconhecido ali por ser um procurador da República extremamente correto, que prendeu até um famoso mafioso lá do estado, o tal do Arcanjo. Depois ele virou senador, depois foi eleito governador. Então foi ele que assumiu em 2015, né? E aí ele inventou uma história para tentar, uma história nova. Para ele se beneficiar da delação. E aí, qual que é a história nova que ele contou? Que o Cobori, que foi presidente da empresa, passava o salário dele pro governador. Que merda, hein? Mas era só seguir o dinheiro, né? Só que exatamente, o princípio da delação qual que é? A delação não tem valor nenhum se não vier acompanhada de provas, né? Então ele não tinha provas. Mas a justiça pode aceitar se ele der os caminhos de obtenção de prova. Se ele der os caminhos que a justiça consiga achar as provas. Então, quando ele fez a delação, já era uma delação mentirosa, porque lá, quando eu li o processo no negócio, a delação dele foi no dia 27 de março de 2018. E essa petição que eu falei para você, que eu botei todo o caminho do dinheiro, eu tinha entregue lá no Ministério Público no dia 15 de março. Então, quando ele fez a delação, o Ministério Público já sabia que era mentira. Porque eu tinha entregue as provas antes do caminho do dinheiro. Então, o Ministério Público não poderia ter feito. Obviamente, teve um interesse político de desgastar o governador da atual gestão, que era o atual governador do estado. Entendido. E aí, durante o depoimento geralmente assim, o delegado te pergunta, pega a delação do cara e fala, ó, na delação fala isso, isso e isso, aí você tem que responder, né? Então a delação do cara era ridícula, né? Completamente ridícula, assim, tanto que os delegados ficavam constrangidos, né? Tava lá escrevente, 2 delegados, no início tinham 5 promotor, no final ficou só um lá que era meio, que eu acho que tinha interesse político nisso, que ficou lá. No final até deu uma... Mas o delegado ficava constrangido. Ele falava assim, ó, o cara falou aqui que te contratou para acabar com a propina. Esse delegado é até descendo em japonês. Eu falei, mas doutor Massal, a empresa não é dele? Por que ele precisa contratar alguém para acabar com a propina? A empresa é dele, ele acaba se ele quiser. Ah, verdade e tal. Aí mandava o escrevente escrever e tal. Aí, em outro trecho, ele admite que depois que eu saí em 2016, ele voltou a pagar uma parte da propina para um desses caras desse contrato. Ele admite na delação dele. Aí eu falei assim, engraçado, né, doutor Massal? Ele falou que me contratou para acabar com a propina. Ele não precisa porque ela é dona da empresa, se ele quisesse, ele teria acabado. Aí eu entro na empresa, eu acabo com a propina. Você tem prova disso aí, que tem um termo aditivo que eu acabei e devolvi para o Estado. Aí eu saí da empresa em junho de 2016, aí ele voltou a pagar. O que tá acontecendo aí, pô? Tá acontecendo. Por que eu tô preso e ele tá solto, né? E aí, assim, o depoimento do cara é completamente sem pé nem cabeça. Aí, no final, o delegado pergunta assim, acabou o depoimento, foi 7 horas de depoimento. Nossa. E aí, o próprio delegado fala assim, ó, a imprensa tá toda aí fora achando que você tá fazendo a delação, né? Que tá demorando. E aí, o delegado pergunta, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, tal, a gente já acabou aqui os nossos questionamentos. Eu falei, se tem 2 coisas que eu acho que é importante, você não perguntou. Primeiro, o motivo da minha prisão, pelo que eu vi aqui, é tentativa de obstrução de provas, e aqui eu tô vendo que vocês alegam que eu tentei destruir documentos. E aí no processo tem prints de mensagens de WhatsApp. Aí tinha lá, na primeira fase, quando eles fizeram a busca e apreensão na empresa, a diretora administrativa da empresa começou a passar mensagem para o escritório de advocacia da empresa, perguntando, vocês têm comprovante de passagem e hospedagem do fulano de tal, que era o cara que foi presidente da empresa antes de mim. Não, temos não, a gente tá precisando, procura aí, a gente deixou os documentos aí. Aí a advogada da empresa responde para a diretora, fala assim, não, aqui só tem essas 2 caixas, aquelas caixas de documento, manda foto, tá tudo no print do WhatsApp. Aí ela fala, não são 2 caixas, são 4. Não tem 4, só tem essas 2. Não, tem sim, foi mandado para aí. Aí a advogada da empresa responde para a diretora da empresa, dizendo assim, eu acho que na época que o doutor Cobori era presidente, ele enviou esses documentos para outro escritório de advocacia. Cara, eles pegaram esse trecho, mesmo que fosse verdade. O que tem de errado você pedir para mandar documento para outro escritório de advocacia? Eles pegaram esse trecho e interpretaram como quiseram, obviamente, interpretar que eu teria mandado destruir os documentos.
E aí eles se embasaram que o Cobori tentou destruir o documento, vamos prender ele por obstrução de justiça. Só que no próprio processo, quando você continua a sequência das mensagens, ela acha os outros documentos. Era só rolar um pouquinho mais. Era só rolar ali. um pouquinho e tá lá. Ah, não, as outras 2 caixas estão na sala do doutor tal, do mesmo escritório. Achei aqui, ou seja, tá lá as 4 caixas que tava. Aí eu falei pro delegado, vocês me mandaram me prender por causa disso aqui. Qual que é o sentido? Tá, o delegado até ficou sem graça, né? Eu falei, o outro motivo. Eu vi aqui que a delação dele é do dia 27 de março. E vocês têm uma petição que foi protocolizada aqui no dia 15 de março. Quando ele fez a delação, vocês já sabiam que era mentira. Aí o delegado ficou meio sem resposta e esse promotor que estava atrás de mim, sentado, ele levantou e falou assim, não, mas tem alguma coisa aí que tem que mostrar aí. Eu falei, as minhas contas bancárias estão nessa petição, tem todo o caminho do dinheiro. Tem, não, mas deve ter alguma coisa. Eu falei, não, deve ter não, vocês têm que encontrar. Eu já mostrei tudo, tem meu extrato. Você quer entrar na minha conta bancária? Eu abro aqui no computador para você agora, a minha conta aqui. Você olha o que você quiser olhar. Não, mas tem que ter alguma coisa, você tem que falar alguma coisa. Eu falei, não. Entendi. Deve estar de sacanagem, né? Aí o delegado ficou sem graça pra caramba. No final, foi um momento que eu chorei no depoimento, que o Marçal falou, ele estava muito sem graça. Ele pegou e falou assim, Cobori, você vai sair dessa, né? Você fica tranquilo, você vai dar a volta por cima e tal. Nessa hora eu falei, vai me soltar, né? Aí eu olhei pra ele assim, eu comecei a lacrimejar, chorar, falei assim, Marçal, você é Nihonjin. Nihonjin é japonês, né? Você sabe o valor que tem o nome da família, né? Por um japonês, por um Nihonjin. E olha o que vocês estão fazendo com o meu nome. Aí ele, putz, levantou, me abraçou, me levou pra fora, tal, fica tranquilo, você vai dar a volta por cima, vai dar tudo certo. Isso no segundo dia que eu tava preso. Eu falei, vão me soltar, né? Amanhã vão me soltar. Já era de noite, né? Amanhã vão me soltar. E fiquei 80 dias preso. E chegando mensagem quase todo dia na prisão para eu fazer uma delação. Mensagens assim, advogado do preso que eu nem sei quem é, ia lá no presídio e falava assim, ó, avisa o japonês aí que ele vai ter que fazer uma delação, senão ele vai mofar aí na cadeia. Né? Mas para fazer uma delação, tu precisa, primeiro de tudo, como você falou aí, admitir que tu cometeu um crime. Tanto que esse negócio era tão ostensivo assim, preso ia pro fórum, voltava e falava, ó, o promotor me pegou no corredor e perguntou como você tava, né? Quer saber, né, se tá abalado e tal, que eles querem que você faça uma delação. Tanto que depois eu brincava com os presos, falava, a próxima vez que você for parado lá, você fala que eu tô bem pra caralho, a gente tá se divertindo até aqui na prisão.